Começando aqui pelo primeiro assunto, tá? Eu não sei por quais desses assuntos você chegou aqui, porque eu fiz vídeos sobre política, sobre ciência, sobre artes, eu não sei por quais deles você chegou, mas o primeiro assunto aí que a gente vai abordar é a questão da política, tá? Que é um tema que continua muito presente nas discussões até os dias de hoje, né? Essa palavra, essa questão da liberdade, né? No Brasil tem se falado muito sobre isso, né? Até que ponto o Brasil é de fato um país livre ou não, e discussões nesse sentido. Onde que existe tirania, como que se luta contra a tirania, enfim, são assuntos muito pertinentes, muito atuais, que é importante que a gente conheça a história para saber também como cristãos no passado lidaram com esse assunto da tirania e da liberdade. Então a pergunta aí que inicial é como o cristianismo promoveu a liberdade, tá? Lembrando que a gente vai fazer um recorte aqui no período da Idade Moderna, tá? Então tem assuntos para falar sobre isso desde os hebreus lá antigos, tá? A gente poderia falar sobre isso durante o Império Romano, a gente poderia falar sobre isso na Idade Média, mas o foco central, né, que é bastante relevante, é a questão da liberdade durante a modernidade. E aí tem a imagem de um quadro, né, bastante interessante, vocês devem conseguir observar aí, que mostra uma mulher, né, com uma balança da justiça na mão, e ela está apontando com uma espada justamente para a Bíblia, né, para a palavra, né, nesse sentido de que a verdadeira liberdade ela acontece quando está embasada nos princípios, nos valores eternos da palavra de Deus, tá? É isso que esse quadro demonstra pra gente. Muito bem, então, princípios bíblicos, tá? Eu vou mostrar para vocês. Durante o curso, vai ser mais fácil eu detalhar. Teve esse pensador que falou isso, aquele outro pensador falou aquilo. Então, a gente não tem tempo aqui para detalhar a respeito de todo o processo de desenvolvimento dos princípios da liberdade através do cristianismo ao longo da história. Então eu vou falar nessa live, vou falar quais princípios bíblicos que deram origem a quais conceitos ou quais formas quais princípios que deram origem a modelos que a gente tem até os dias de hoje que expressam essa liberdade, tá? Então, um primeiro princípio importante, tá? Que pensadores cristãos refletiram a respeito dele para criar um novo sistema em relação à política diferente daquela que existia anteriormente, é a questão do governo de Deus sobre todas as pessoas, sobre todos os homens, sobre todos os reis da terra, tá? Então, Deus é a verdadeira autoridade. Ele é o verdadeiro rei, ele que deve governar sobre tudo e sobre todos. Então esse é um princípio bíblico. Deus está acima de toda autoridade e é ele quem, de fato, deve governar. E todas as pessoas da terra, inclusive os próprios reis, os próprios governantes, devem estar sujeitos a Deus, tá? Esse é um primeiro princípio que já nessa época já existia antes, né? Enfim, mas é algo que para todo cristão é meio que evidente. Todos devem se sujeitar ao Criador de todas as coisas. Então, por conta disso, como ele é o grande governante do universo, é importante que exista uma lei. A lei de Deus, a lei que define os princípios e valores de Deus para que todas as pessoas possam caminhar e viver de acordo com essa lei. Então isso é muito evidente na Bíblia, né? Uma das coisas que Deus fez, a primeira coisa que ele fez depois que libertou, né? A palavra liberdade, que libertou o povo de Israel do Egito, foi entregar uma lei. E debaixo da lei de Deus que existe a verdadeira liberdade. Não é possível existir liberdade sem nenhum tipo de lei. Então é necessário, é importante que haja uma lei que codifique os princípios de certo e errado, que se pode e não se pode fazer numa nação. Então a legislação em que todas as pessoas, sem diferença, são iguais diante da lei. Todos são julgados igualmente diante da mesma lei. Nesse sentido, todos são iguais.
porque todos têm a mesma lei a partir da qual são julgados. Não importa a condição social de cada um, não importa a religião, e não importa o nível político, não importa se a pessoa é um deputado, se a pessoa é um magistrado, se ela é um rei. O próprio rei, ele tem que se sujeitar à lei, porque ele tem que se sujeitar a Deus, entendem? Então, essa ideia no período não era comum. A ideia de que o rei, né, é contrária à ideia, por exemplo, ali do absolutismo, né? A ideia de que o rei tem que estar sujeito também à mesma lei que vale para todos, tá? E nesse mesmo princípio do governo de Deus, tá? E aqui, pessoal, tá vendo? Eu tô falando vários princípios, mas um princípio foi um autor que trouxe, outro foi outro autor. Aqui eu tô colocando todos eles de acordo, eles estão organizados de acordo com os princípios e as consequências desses princípios. Então, a partir dessa ideia de governo de Deus, que forma-se também o conceito de direitos humanos, tá? De que todas as pessoas têm, diante de Deus, certos direitos inalienáveis, tá? Ou chamados também de direitos naturais, que isso veio tanto na Constituição dos Estados Unidos, como depois na Revolução Francesa, os chamados direitos humanos. Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade, à propriedade, são direitos naturais. Não é uma questão de discussão. Eu não vou provar racionalmente que é um direito. Não, são direitos naturais. Por quê? Porque eles são dados por Deus. Todas as pessoas têm esse direito, por exemplo, à vida, né? Por isso que o aborto é errado, porque todas as pessoas têm um direito natural à vida. Isso vem da ideia de Deus, tá? Sem esse conceito de Deus, que tem uma lei, que tem os direitos, você não sustenta direitos naturais, tá? Não sustenta. Segundo ponto, segundo princípio aqui, liderança como serviço, tá? Isso é muito claro na prática de Jesus. Jesus falou isso, né? Que o maior entre vocês seja aquele que mais serve. Então, o líder deve ser aquele que tem que estar disposto a servir os demais, né? Até eu vi um documentário recentemente que fala outro tema relevante agora, que é do Zelensky lá, né? Que ele fez uma série em que se chamava Servo do Povo, né? E de fato, essa ideia, tá? Esse princípio de que o governante ele é um servo do povo é um princípio bíblico que os cristãos protestantes daquela época entendiam isso tanto dentro da esfera da igreja como na esfera secular. A pessoa que tem uma liderança, ela é uma serva, ela está numa posição de serviço em relação aos demais. Então, por isso, como é um serviço prestado ao restante das pessoas, né? O líder ele está nessa posição para servir os outros, ele tem responsabilidades a cumprir, entende? Então ele tem que cumprir certos requisitos. E os governados, tá? Dentro desses pensadores da época, cristãos, principalmente calvinistas, eles entendiam que os governados também têm o direito de se opor ou até mesmo retirar um governante, caso ele não esteja servindo bem ao povo, tá? E é daí que vem, por exemplo, a ideia de impeachment, tá? Se algum tipo de líder ou político ele rouba ou se ele não está cumprindo devidamente suas funções, ele deve ser retirado, porque ele está ali não para simplesmente exercer seu poder, exercer autoridade de cima para baixo, mas ele está ali para servir o restante da população. Então existe o direito dos governados de retirar e de se opor também a essas lideranças. E como é um serviço também, existe essa ideia que surge, na verdade, inicialmente dentro da igreja, que depois é transferida para a esfera política, que é a ideia da eleição dos magistrados, né? Ou, no caso, né, da igreja presbiteriana, por exemplo, que é a que surge durante esse contexto, existe essa ideia de que os presbíteros são eleitos pela congregação. Então eles transferem, na realidade, né, o que acontece é que eles transferem essa ideia, que é, na realidade, uma ideia que surge com fundamentos bíblicos, mas também em oposição à maneira de organização da Igreja Católica, que é mais centralizadora, é uma ideia de que são as pessoas, os membros do corpo, que
colocam, né, as pessoas que estariam na posição ali de cuidado, de pastoreamento, de governo dentro da igreja, né? Então, esse princípio é transferido também depois, né? Eu vou falar um pouco mais para frente, por exemplo, das revoluções inglesas ou da independência dos Estados Unidos, para o todo da população, que esses líderes, como eles devem servir, eles devem ser eleitos pela população, tá? Outro princípio bíblico que deu origem a esses conceitos de liberdade é a questão de que o homem é mau, tá? O homem, ele é pecador, ele é caído e ele tem uma tendência muito forte para concentrar poder, para oprimir outras pessoas, para fazer simplesmente prevalecer a sua vontade. Então, isso é uma coisa que está dentro do coração humano. Então, um governo ideal, de acordo com esses pensadores, é aquele que evita ao máximo a concentração de poder. Evita ao máximo que essa tentação ou que essa autoridade esteja muito concentrado nas mãos de uma ou de poucas pessoas. E é daí que vem o conceito, que também é bíblico, você vê no Antigo Testamento, tá? Tem um livro muito bom sobre isso, que chama República Hebraica, tá? Uma dica aí para vocês. Enoch Wines é o nome do autor. República Hebraica, traduzido pela doutora Inês Borges. Então, lá ele mostra como no Antigo Testamento já havia, por exemplo, a divisão de poderes, já havia eleições, tá? Mas ele trata de um contexto da antiguidade e eu estou trazendo aqui mais para a modernidade. Mas no Antigo Testamento já tinha, né? Você tinha a esfera dos juízes, aqueles que julgavam, você tinha a liderança religiosa e existia também o poder executivo, existia essa diferença de poderes já ali. Então, a divisão de poderes que, basicamente, inicialmente, a ideia é o poder não pode ficar concentrado, né? Então, tem que dividir. E aí, mais para frente, principalmente com um pensador, filósofo Montesquieu, que você tem essa divisão mais clássica dos poderes em poder executivo, legislativo e judiciário, que é o que a gente pratica no Brasil e em outros países republicanos até os dias de hoje. E, além disso, né, além dessa divisão de poderes, você tem uma descentralização, tá? Ou seja, você evita que o poder seja, por exemplo, no prefeito, no presidente, e você transfere a autoridade também para governadores ou para prefeitos das cidades. Você tenta ao máximo fazer com que esse poder fique pulverizado, não fique tão concentrado. E por isso também a ideia do federalismo, tá? Vem também dessa ideia de maldade humana. Então, vem dessa ideia de não concentrar poder. Você dá maior autonomia para os estados, tá? O federalismo é justamente essa ideia em que cada estado de uma federação tem uma grande autonomia política e vem desse conceito de não concentrar poder, tá? Então, estou mostrando para vocês como princípios bíblicos deram origem a práticas políticas que a gente vive até hoje, tá? Seguindo aqui, tá? Outros princípios. Então, um princípio muito importante que surgiu nessa época é o respeito à liberdade, tá? Porque qual que é o contexto aqui? Você tem a Reforma Protestante e por conta disso, essas pessoas que não seguiam mais a Igreja Católica ou não seguiam mais as diretrizes do Papa ou da tradição católica, elas passaram a ser perseguidas, né? Muitas foram presas, muitas foram mortas, condenadas na fogueira. Isso de fato aconteceu, não tem por onde, né? Assim, eu não quero que essa live seja no sentido de criticar a Igreja Católica, não é o meu propósito. Mas eu quero mostrar que, no contexto daquela época, de fato, uma grande preocupação dos protestantes era essa questão da liberdade. Eles queriam ter liberdade para pensar e viver aquilo que eles criam de acordo com o que eles tinham entendido da Bíblia, daquilo que eles leram, entenderam, eles queriam ter essa liberdade de professar a sua fé. E ao mesmo tempo, esse conceito de liberdade, além de estar muito presente ao longo de toda a Bíblia, tá? Esse é um conceito que vira e mexe você volta a ver, né, do povo sendo oprimido e eles tendo que lutar para se libertarem. Então esse é um conceito muito repetitivo. E na própria vida de Jesus, você vê como o próprio Deus, né, o próprio Jesus,
ele não age em nenhum momento no sentido de impor a verdade que ele era e fazer com que as pessoas seguissem e obedecessem ao que ele diz à força. O tipo de liderança que Jesus exerceu é totalmente oposta a isso. Jesus ele sempre conquistou e continua conquistando as pessoas pelo amor. É por meio do amor que ele nos constrange até ele. Não é por meio de uma imposição. Se ele quisesse impor de fato, ele já tinha acabado com isso tudo faz tempo. A questão não está por aí. Deus quer que as pessoas sigam a ele, busquem a ele de livre e espontânea vontade, de livre consciência. Não porque foram obrigadas a seguirem a ele, mas porque foram conquistadas pelo senhorio, pelo poder, pela graça do Senhor Jesus, tá? Então esse é um conceito que é muito nobre e muito claro na vida de Jesus, que né, tinha situações que estavam criticando, xingando ele, em nenhum momento ele calou as pessoas, ele humilhou as pessoas para impor a sua autoridade, justamente pelo contrário. Então, os cristãos passam a bater nessa tecla, tá? Várias liberdades que são necessárias para que a gente tenha uma vida plena, né? Então, a ideia é, bom, em Cristo nós somos livres do poder do pecado. Isso já é o principal, isso é a melhor coisa, não tem nada que se compare a isso. Mas também nós queremos ser livres de imposição por parte de governantes que querem restringir a nossa liberdade de educar nossos filhos, de falarmos abertamente nossas opiniões, de usarmos um jornal ou imprensa para falar aquilo que a gente pensa. Nós queremos ser livres para tudo, né? A liberdade econômica também entra aqui, né? Ter liberdade para usar nossos recursos, aquilo que Deus nos deu, da forma como nós achamos que convém. Então, todos esses itens, né? Liberdade de consciência, tá? Então, um ponto muito marcante dessa liberdade foi justamente quando o Lutero teve que comparecer diante da dieta de Worms, né? Ali diante do imperador. E ele né, tinha que renegar aquilo que ele disse e dizer que ele concordava totalmente com a Igreja Católica. E ele disse que não é certo, não é correto você agir contrário à sua consciência, né? Então, ele estava dizendo, eu não posso, eu não consigo agir de forma contrária à minha consciência. E por isso, a consciência das pessoas, não só das pessoas que pensam igual a mim, a consciência de todas as pessoas deve ser preservada. Elas têm que ter liberdade para agir de acordo com a sua consciência, tá? É evidentemente dentro dos limites, dos padrões morais absolutos, né? Liberdade religiosa, né? Porque mesmo dentro da reforma, tá? Isso é um ponto importante de dizer, que esses conceitos que eu estou colocando para vocês, eles não surgiram de um dia para o outro. Não é assim, aconteceu a reforma, as 95 teses, no dia seguinte todas as pessoas já acordam com todos esses conceitos e essas práticas claras em mente. Isso foi um processo. E teve muitos protestantes também, que também perseguiram católicos, tá? Teve regiões da Alemanha, por exemplo, que havia uma liderança, um duque, um conde ali protestante que perseguiu os católicos no território. Então, houve também de ambos os lados essa questão. A ideia era que, dentro de um domínio de um governante, todo mundo daquele domínio tem que ser da religião do governante, né? E aí, alguns países, que eu vou mostrar mais para frente, começaram a entender que não está certo isso, tá? As pessoas, mesmo que exista um governante, que ele tenha a sua religião, as pessoas devem ter liberdade de praticar a sua própria religião. Porque, por exemplo, dentro da própria Inglaterra, que tinha já os protestantes, começaram a surgir grupos diferentes, como os Quakers, que não eram aceitos nem por católicos nem por protestantes. E também a liberdade deles também deveria ser preservada, tá? Então, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, tá? Então, liberdade de expressão, né, principalmente assegurada aos políticos que têm essa função de muitas vezes questionar as autoridades superiores a eles, eles têm que ter preservado a liberdade de expressão.
A liberdade econômica, de você usar os seus próprios recursos da maneira como entende melhor, né? A independência dos Estados Unidos tem muito a ver com liberdade econômica. Não era tanto ali a questão de liberdade religiosa, a liberdade econômica, porque o ponto era principalmente a taxação de impostos sobre, mais impostos sobre eles. E tolerância com os diferentes, né? Que entra em tudo isso. Você ter essa tolerância, você tem o seu posicionamento e você é bom que tenha clareza do seu posicionamento, mas você também tem que entender que as pessoas têm o direito de pensar diferente de você. E o último ponto aí na questão da restrição ao Estado é essa questão da separação do Estado da Igreja, no sentido de que, tá? A ideia de Estado laico é que o Estado não pode se impor sobre a Igreja, ou o Estado não pode ter uma religião que é oficial, estatal, que é protegida ou que é favorecida em relação às demais, tá? Isso não quer dizer, por exemplo, que um político ou um presidente não possa ter a sua própria religião. Não tem nada a ver com isso, tá? Não quer dizer que as pessoas não se posicionem em um ambiente, né, de acordo com as suas crenças. As pessoas têm que ter essa liberdade de posicionar. A questão do Estado laico é justamente essa, que não, o Estado, o governo em si, não tem uma religião que vai ser beneficiada ou vai ser protegida ou vai ser usada para perseguir as demais religiões, tá? Isso que é essa ideia de separação, de que o Estado ele cumpre funções do governo civil e não deve, deve dar liberdade para os grupos, não deve interferir e impor uma questão ou outra nessa área religiosa, tudo bem? Muito bem. Então, pensadores, tá, pessoal? Só passando aqui rapidamente. Então, eu falei para vocês que os conceitos, alguns desses conceitos surgiram inicialmente dentro da igreja, foram práticas que foram aplicadas no ambiente da igreja, ali, por exemplo, com João Calvino, John Knox, Martin Bucer é outro exemplo nesse sentido, que também colocou essas questões mais nesses termos do governo interno da igreja, não tanto na questão do governo civil. E aí aconteceram, né, as perseguições, como por exemplo o dia de São Bartolomeu, né, que houve uma grande chacina ali em Paris, e pensadores cristãos protestantes começaram a escrever sobre esse assunto. E aí, é nesse sentido que eu falei, tá? Essas ideias vão se desenvolvendo aos poucos, né? Então, Franco-Gallia, de François Hortmann, é um livro nesse sentido. O Direito dos Magistrados, Teodoro Beza, né? Que é um seguidor de João Calvino, né? Tá ali em 1573, tá logo na sequência. Defesa contra Tiranos, do Mornay. Então, assim, não é assuntos que eu vou detalhar agora, tá, pessoal? Porque senão vai ficar muito longo. A gente tem aí o John Robinson, que é o pastor dos peregrinos, tá? Quando os chamados peregrinos, né, fugiram justamente da perseguição que existia ali na Inglaterra para buscar liberdade aqui na América, o pastor deles, né, que na verdade eles foram primeiro para a Holanda, para depois, que a Holanda já tinha mais liberdade, para depois virem para a América. O pastor deles, John Robinson, tinha muita clareza nessas questões de governo, política e instruiu muito eles. E isso se tornou muito influente depois na formação dos Estados Unidos, tá? Então, desde o início, já tem esse John Robinson. E a quantidade, tá? Que aqui eu citei alguns, mas a quantidade de pensadores, de pastores, tá? De cristãos que escrevem sobre isso na época, mostra que não eram assuntos específicos, eram alguns consensos gerais que foram se formando dentro da comunidade dos calvinistas holandeses durante essa época, né? E estava presente também forte entre os puritanos na Inglaterra. A gente tem aí em 1644 um livro que foi basilar, que é o Lex Rex, de Samuel Rutherford, que ele vai meio que juntar, tá, ideias que vários desses autores expressaram. E aí, depois dele, um mais conhecido ainda, que vai novamente juntar todas essas ideias, é o John Locke. Tá? Então, esse, talvez o que você já ouviu falar ou conhece melhor, é o John Locke, que ele traz
porque todos esses autores anteriores, eles são muito bíblicos, né? Eles buscam e dão a sua referência, sua base na Bíblia. Então, porque tem esse princípio bíblico, então, consequentemente, a gente deve organizar a sociedade assim ou daquele jeito. Então, eles são muito bíblicos. O John Locke, ele, mesmo mantendo os princípios, ele já trata mais o assunto de forma mais filosófica, tá? Então, ele tenta discorrer e elaborar essas ideias, mas a partir de uma a descrição mais racional e não tanto bíblica, entende? Então, mas ele junta ideias, ele traz ideias, né, a partir de toda esses pensadores anteriores a ele que formaram esses princípios. E aí, por fim, já um francês, tá? Aqui a maioria tem ali o François Rothman, que é francês, mas o Barão de Montesquieu, ele veio um pouco depois, só que ele está nessa linha que não é muito do iluminismo mais deísta, tá? Ou do iluminismo mais francês ali de Rousseau e de Voltaire, porque ele continua sendo muito cristão, no sentido da devoção a Deus, à Bíblia, de entender os valores morais absolutos. E é Montesquieu que vai colocar, então, a questão da divisão de poderes, tá? Então, aí, colocando alguns dos nobres principais, tá? Tem vários outros que discorreram sobre esse assunto, o que torna muito evidente, muito claro, que essas ideias em relação à liberdade, elas foram construídas ao longo da Idade Moderna por pensadores cristãos, tá? Com base em princípios e valores bíblicos. Muito bem. E aí, seguindo mais um pouquinho aqui, eu falei um pouco dos princípios e dos autores. Eu vou dar um panorama aqui da história para vocês, de forma geral, né? Esse tema da liberdade é um assunto que a gente vai discorrer com bastante detalhes, né? Vai ter uma aula só sobre as revoluções inglesas, uma só sobre o caso da Holanda, tá? Ali a independência da Holanda, a primeira república que existiu. A independência dos Estados Unidos, vamos ter uma aula só sobre ela. Então é um assunto que vai permear praticamente todo o curso, tá? Mas eu vou dar um panorama para vocês. Então a gente tem um contexto medieval em que não existia, tá, liberdade religiosa, você não podia expressar livremente o que você pensa, porque existia uma autoridade maior, né? Todos os países ali da Europa Ocidental eram católicos e tinha uma linha, né? Tinha uma visão, um pensamento que todas as pessoas deveriam seguir, né? Concordar. Aqueles que não concordassem sofriam perseguição, que é o caso, por exemplo, do John Hus, do Wycliffe, tá? Ou de outros movimentos que existiram nessa época que não são tão alinhados com o protestantismo. Todas as pessoas que discordavam eram perseguidas porque havia esse entendimento, tá? Que a religião deve ser imposta sobre todos os reinos que têm um domínio de cristãos, tá? Essa era a visão até então. E aí, com a reforma protestante, você tem esse choque de autoridade. Por quê? A gente tem toda a questão, né, de Lutero ali, a revelação que ele tem da Bíblia em relação à graça de Deus, a experiência que ele tem nesse sentido, e um confronto que no caso ele ali, né, não estava mais disposto a seguir ou reconhecer a autoridade do Papa sobre toda a cristandade, porque ele entendia que a autoridade ela é revelada a partir das Escrituras, né? Então tem essa questão, onde que fica a autoridade? Onde está a autoridade? A Igreja Católica colocava, né, entende que a autoridade está na tradição da Igreja, está na autoridade do Papa e em tudo que aconteceu ao longo da história da Igreja, nos concílios, enfim, a autoridade está aí. E o Lutero ele coloca a autoridade a partir daquilo, a partir da palavra de Deus, a partir da leitura da Bíblia. Para ele, a autoridade central não é a igreja, mas é o próprio Deus que ele acessa através da leitura das Escrituras. Então, com a reforma, que não foi, depois eu vou falar mais sobre isso, não foi um processo único de Lutero que aconteceu, esse movimento de questionamento contra a situação dominante
era mais extensa e é como se o gás já tivesse solto há muito tempo e Lutero só acendeu o fósforo e aí deu a explosão, né? Mas após Lutero tem uma perseguição, né? Em diversos locais, vários reis, né? Como Francisco I da França, o Carlos V da Espanha, tem na Inglaterra, né? A Blood Mary, Maria Sanguinária, né? E tem vários contextos em que existe perseguição, então, aos protestantes. Mas mesmo assim, né? Ou o próprio Calvino, né, ele fugiu para a Suíça porque também estava fugindo de perseguição religiosa. Mesmo assim, a reforma se expande muito, né, ali na Suíça, muito também na Holanda e também para a Inglaterra e outros países, né? Mas outros países, por exemplo, a Espanha, isso foi muito mais abafado, muito mais. Qualquer início de reforma já foi mais controlado, abafado ali. Então, você tem essa expansão da reforma e aí a Igreja Católica faz um concílio justamente para se posicionar em relação à reforma, né? E é um concílio longo. E após essa contra-reforma, aumenta mais essa oposição ou essa intensidade da Igreja Católica contra o avanço do protestantismo, tá? E aí você tem basicamente, né, nos lugares que são governados por reis católicos, uma perseguição muito grande, né? A Espanha é um exemplo muito claro, porque eles perseguem, né, o início de qualquer tipo de protestantismo ali, mas é muito forte a perseguição que tem contra os holandeses, porque o rei da Espanha, a Holanda não era um país livre ainda, né, fazia parte dos Países Baixos, então a região que hoje é a Holanda, que o protestantismo cresceu muito, começa a ter uma perseguição muito forte, inclusive usando da Inquisição, né, a Inquisição que foi criada já na Idade Média, foi muito usada até essa época para tentar controlar ou acabar com os judeus, né? Os judeus que não se convertessem ao catolicismo, então passavam por processo de tortura, ameaças, né? Confisco de bens, e no caso daqueles que permanecessem se opondo e realmente mantendo a fé que tinham, esses chegavam no ponto culminante, que era a celebração pública da queima deles, né, em praça pública, como exemplo para todo mundo. Então, os judeus foram, a maioria virou cristão novo, forçado a se converter, e os que não se converteram ou tinham que fugir, né, ou sofriam duramente. Então, a Inquisição, que começou com judeus, passou a acontecer de forma intensa também na Holanda contra protestantes. E teve muitos protestantes na Holanda que morreram nas mãos da Inquisição, queimados também na estaca. Tá? Então, ficou mais forte, mais violenta essa perseguição na Europa como um todo. Tá? E aí a gente tem esse caso também na França, que é a Catarina de Médici, né? Na época de transição de governos ali, tinha o Henrique IV, que estava se casando, que ele tinha uma formação protestante, que poderia entrar no governo, enfim, estava uma situação de medo dos católicos de ter um protestantismo. Então, sai um decreto ali de morte aos protestantes, e milhares de protestantes são mortos nas ruas de Paris durante esse chamado Dia de São Bartolomeu, né? Então, as pessoas aproveitam, não só em Paris, se espalhou para várias regiões da França, para matar herege, né? Porque, na visão ali da época, os hereges deviam se converter ou mereciam morrer, né? Esse era o entendimento. E foi justamente depois da noite de São Bartolomeu que cresceu o número de pensadores e influenciadores se opondo a esse sistema, buscando mostrar o quanto esse sistema de perseguição não era bíblico e formulando, pensando novas maneiras de organizar a política, tá? Então, isso se espalha, né? A gente tem os pensadores da liberdade, a gente tem guerras por liberdade acontecendo, né? Por exemplo, a Escócia, com John Knox, o protestantismo se espalhou muito, tem guerras ali que acontecem, os protestantes vencem e já conseguem estabelecer maior liberdade na Escócia.
Você tem na sequência, com essa imposição da Espanha contra a Holanda, a independência da Holanda. Eles conseguem conquistar a sua independência, assim, que era muito improvável, pensando que o Império Espanhol na época era o império mais poderoso do mundo, né? Então eles dominavam a América, estavam retirando muito ouro e prata da América, eles eram muito ricos, muito fortes nessa época. E a pequena Holanda, algumas cidades ali resolvem se juntar numa federação mesmo para se opor ao grande Império Espanhol. E eles conseguem se proteger. Tem a liderança ali do Guilherme de Orange, que foi um personagem fundamental nesse contexto. Eles conseguem lutar e expulsar os espanhóis do território e formar, então, enfim, um primeiro país, de fato, livre, tá? Nesse sentido, de permitir liberdade religiosa, tá? Mesmo muitos judeus foram para a Holanda nessa época porque era um país em que existia essa possibilidade, né? Então, foi ali que eles conseguiram desenvolver mais plenamente os princípios que estavam sendo teorizados, né, de um governo republicano que respeitasse as liberdades das pessoas, de um governo representativo. Então, isso já começou a acontecer na Holanda, tá? Antes da Inglaterra, muito antes dos Estados Unidos, a Holanda já adotou várias práticas que apontavam nesse sentido, né? O sistema foi se desenvolvendo conforme foi acontecendo em outros países, mas foi na Holanda que realmente se iniciou esse sistema republicano, não para uma cidade, mas para um país mesmo, né? Uma região maior. Na Inglaterra, você tem, ao longo do século XVII, as chamadas Revoluções Inglesas. Então, você tem as tendências absolutistas de reis anglicanos e católicos que tentavam impor o sistema religioso da Igreja da Inglaterra sobre todos, né? E os puritanos, que já tinham uma vertente mais calvinista, eram contrários a esse sistema e essa imposição. E por isso, né, ou tentativas mais autoritárias do rei de se impor, por exemplo, ao parlamento ou se colocar acima da lei. Então, diante de vários conflitos nesse sentido, esse choque entre o poder centralizado, é muito interessante o caso da Inglaterra. Então, você tem o choque entre o poder centralizado e aqueles que defendiam um poder descentralizado, a liberdade religiosa. Você tem a Guerra Civil Inglesa, né? E a história se desenrola, tem o período de Oliver Cromwell, que tem aspectos positivos e negativos, que no curso eu abordo mais, mas o processo termina com a Revolução Gloriosa, que é estabelecida, então, de forma mais plena, a monarquia parlamentarista, tá? Não é uma república ainda, é uma monarquia parlamentarista como existe até hoje na Inglaterra, que você já tem uma liberdade política e religiosa muito maior. Durante esse período de perseguições ou de imposição do anglicanismo na Inglaterra, muitos protestantes fogem para a América e vão formar ali, aqui na América, né, colônias muito mais livres do que em qualquer outra parte do mundo, né, com liberdades econômicas, com eleição de governantes. Então, tudo isso, todos esses princípios, as 13 colônias inglesas já aplicavam na América antes mesmo da independência, tá? E aí, quando a Inglaterra tentou se impor mais no sentido econômico, né, o parlamento inglês mesmo, né, de taxar mais essas colônias, então eles se organizaram, né, elegeram pessoas para discutir o assunto, e por fim eles entendiam que eles não poderiam aceitar ser colocados na posição inferior, né, a questão de que se eles não tivessem representantes no parlamento inglês, eles não poderiam obedecer às leis da Inglaterra, porque isso era injusto. Então, por conta disso, eles se organizam e declaram a independência dos Estados Unidos, né? E aí tem as guerras e depois a Constituição, que foi o modelo republicano que mais se espalhou pelo mundo e que influenciou muito também o próprio Brasil, tá? É o modelo da República dos Estados Unidos que agregou, né, praticamente todos esses princípios que a gente viu até aqui. Tudo bem, pessoal? E aí, só para a gente estabelecer um contraponto, que enquanto assim, na Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, você tem uma linha que caminha mais em direção à liberdade, nos outros países é o contrário, tá? Espanha, Portugal e França, e Áustria, você tem uma linha de oposição
em que cresce e que se fortalece o absolutismo, tá? Cresce e fortalece o poder centralizado autoritário dos reis absolutistas na época, né? Então, isso não é só o caso de Luís XIV, né? O chamado Rei Sol na França, que é o exemplo maior, né? Isso aconteceu nos outros países, essa maior imposição por parte de um rei a quem todos deveriam se curvar e obedecer, senão havia consequências graves. E o rei Luís XIV, 1685, ele revoga o Edito de Nantes, que dava liberdade religiosa aos protestantes, e começa uma severa perseguição aos calvinistas franceses, tá? Por isso que, tipo, depois disso praticamente acabou a igreja reformada ou calvinista na França, porque o Luís XIV perseguiu severamente eles e muitos fugiram, né? Houve os que foram mortos, mas muitos fugiram do país. E aí você tem esse absolutismo cada vez mais ferrenho e uma elite intelectual que começa a se formar sem Deus, tá? De deístas, né? Porque os cristãos que poderiam fazer uma reforma mais equilibrada tinham sido mortos ou expulsos do país. Então você tem ali né, pensadores como Jean-Jacques Rousseau e Voltaire, que, apesar de toda a história que eu acabei de explicar para vocês, são os que levam o crédito, tá? São os iluministas que levam crédito pela questão do desenvolvimento das liberdades, desse pensamento. E como vocês viram, olha aqui onde a gente está, 1762. Olha quanta coisa já aconteceu para Jean-Jacques Rousseau, né? É lógico, né? Ele trouxe ideias de políticos, de pensadores anteriores a ele. Então ele trouxe ideias que são boas, porque foram criadas dentro de uma tradição cristã, mas misturou com outras ideias deístas, humanistas próprias dele. E o Voltaire, a mesma coisa, né? Ele vai falar sobre liberdade de expressão, mas bem depois dos cristãos já terem falado. Então, que fique claro isso nessa live, tá? Que esse tipo de governo que permite, possibilita, concede liberdades não tem a ver com os filósofos iluministas, tá? Porque eles só repetiram informações e estragaram as coisas que foram colocadas de forma muito mais correta por outros pensadores antes deles, tá? E aí, em 1789, você tem a Revolução Francesa, que começa com uma mescla, né? Você tem influência dos ideais dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos, que influenciam a ala mais conservadora, vamos dizer assim, da Revolução Francesa, e você tem um grupo mais radical que, de fato, queria se impor, né? Não tinha essa filosofia de liberdade, queria impor as suas ideias, e isso resultou ali, novamente, num outro banho de sangue em Paris, que foi quando a guilhotina correu solta ali, matando a todos os opositores desse regime, né? Então a gente vê como o iluminismo, na verdade, as ideias iluministas, elas trouxeram uma tragédia muito grande, muito rápido, tá? Que é bem diferente daquilo que a reforma e os pensadores reformados trouxeram ao longo da história, que consolidaram regimes sólidos e muito mais livres, como é o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos e da Holanda, tá? Mas assim, esse assunto, tá, político é fundamental para a gente conhecer, para a gente saber se posicionar nesse espectro importante da sociedade nos nossos dias, que é a política, né? Afinal de contas, o que nós pensamos sobre o que é o governo, sobre o que é o Estado, sobre o papel do cristão diante disso tudo. E é muito importante também, né, nós e também nossos filhos, que eles saibam também compreender quais princípios, quais valores são originários de uma tradição cristã e quais princípios e valores nasceram de um tipo de cosmovisão ou de um contexto contrário à fé cristã, tá? Porque, enfim, Deus está trabalhando num plano ao longo da história. Então, é lógico que a gente tem que estudar, ler a Bíblia e ver tudo que Deus fez ali, o que aconteceu. Mas a verdade é que aquilo que Deus está fazendo não parou em Atos, tá? Ou nas cartas de Paulo. Deus continuou agindo, falando e fazendo através da sua igreja ao longo da história. Então é muito importante que a gente conheça
o que Deus fez, o que ele falou, como que ele direcionou os cristãos, porque isso traz luz para a gente no presente. Como que a gente tem que se posicionar? Porque são cristãos que leram a Bíblia, que buscaram a Deus. Deus, tem perseguição, o que que a gente faz? Qual que é o seu modelo, Deus? Me explica, me ensina, me dá uma luz, me dá uma direção. Então nós precisamos, porque se a gente não fizer isso, não voltar à nossa tradição, às nossas raízes, nossas origens cristãs em relação a esse assunto, a gente vai ficar vítima de qualquer ideia que surge, que alguém fala em qualquer contexto, que a gente muitas vezes não sabe a origem, né? Nós, nossos filhos não sabem a origem e acabam abraçando como se aquilo fosse parte ou fosse coerente com a nossa fé, quando muitas vezes não é, né? Então, conhecer a história da igreja nos ajuda a entender o mundo de hoje e se posicionar no mundo de hoje. Poxa, a qual tradição eu pertenço? Como que os cristãos, ao longo da história, entendiam, se posicionaram em várias áreas, né, em vários assuntos, como, por exemplo, a política.